Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno. Ele vai estar falando sobre o poder místico do número 108. O nosso querido Bueno, ele é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e está sempre ligado à fraternidade branca, claro, e hoje ele explica sobre o poder místico do número 108. Então vamos aguardar aí o Bueno entrar, para que a gente possa aprender nesta tarde super gostosa, 28 graus, 5 horas da tarde aqui em São Paulo. Adoro um calor, como vocês sabem, né? Família Pax é muito bom. E eu quero convidá-los nesse final de semana, a Pax vai estar lá, aberto, de braços abertos, todos nós, para recebê-los. Sábado tem celebrações das 11 da manhã até as 5 da tarde, com música de Natal das 3 às 4 horas, vamos lá? E no domingo, o último ritual, 14 horas, eu vou estar fazendo a limpeza individual nas bênçãos do bem-amado Pena Branca. Aguardamos vocês, tá bom? Vamos então colocar aqui o Bueno no ar. Já apertei 3 vezes, não entrou. Ana Lu, abraço. Tudo bom, Bueno? Tudo, e você como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Vamos lá. Você quiser dar recado, alguma coisa, parou Já de dei o falar? recado. Você está me vendo ou não? Não estou te vendo, mas nós vamos tocar assim mesmo do jeito que está, né? Para variar. Bora lá. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração para o Arcanjo Miguel, como sempre, né? Tá. Pedindo a ele a proteção necessária para todos nós aqui da família Planeta Terra, aos nossos familiares, amigos, colegas e todos aqueles que fazem parte da nossa vida nesse momento que estamos aqui agora. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, de todos os reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Eu peguei uma gripe, pessoal, então, se eu estiver meio rouco, meio afônico, vocês me perdoem, tá ok? Mas hoje, dando um passo a mais naquilo que nós falamos a semana passada, nós falamos do número 7 e a importância do número 7 na nossa vida. E é lógico que tem muito mais coisas para se falar a respeito dos números, já que os números fazem parte da nossa vida. Inclusive, o universo é feito em cima da matemática, em cima de todas as filosofias, de todas as doutrinas, de todas as religiões. A matemática está presente, assim como é na geometria sagrada. E hoje nós vamos falar a respeito do número 108, já antevendo um pouco
o que nós estaremos falando a semana que vem. Então, o número 108 é o resultado de 9 vezes o número 12, que também é muito importante. Se nós pegarmos o 9 e multiplicarmos por 12, vai dar um número 108. Vamos falar um pouquinho a respeito desses dois produtos, né? Do 9 e do 12, antes que a gente entre praticamente na questão do 108, que também a soma vai dar 9. Né? O poder do 9, ou da novena, é praticamente uma coisa que nasceu desde que nós nos conhecemos na busca do conhecimento e da verdade. Ele é muito poderoso e explica a representação do 3 entre o 9 e o 12. Dizem, através da história de Nikola Tesla, que ele não frequentava, não entrava ou não dormia em nada que não fosse divisível pelo número 3. De tanto que ele amava o número 3 e todos os seus relacionamentos que vêm a partir dele, ou das divisões, usando assim praticamente todas as operações, seja ela também na adição ou na subtração. Então, o número 3, ele representa o poder da chama trina para todos nós, que está sempre ancorada em nossos corações, tanto nos filhos como nas filhas do Criador. É a chama, na verdade, do poder, da sabedoria, da criatividade e da inteligência, já que também na segunda chama dourada está presente lá o amor. Por isso nós dizemos sempre que a chama dourada é do amor e sabedoria. Ali aonde Deus ou o Criador se manifesta diretamente com todos nós através dessa trindade, que também é chamada de Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, nós estamos então multiplicando agora o poder da chama trina em nosso coração pelo poder dessa origem da chama trina, que é a presença eu sou, que é individualizada e encontrada através dos resultados 3 vezes 3. Assim como falava também Hermes Trismegisto, que também tem o seu nome. Você quer falar alguma coisa? Não? Não? Que também é lembrado pelo poder do número 9. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 é o número do Espírito Santo. 9 é o número do Espírito Santo. Já que a terceira chama, né, que é a chama rosa, detém a supremacia e a supervisão dos 3 últimos raios, que é o verde esmeralda, o rubi dourado e o violeta. Bueno, e o branco não entra nessa historinha? O branco é a reunião de todas as outras 6 chamas. Por isso ele está no meio e serve também como intervalo de equilíbrio entre as 3 primeiras de atributo e as 3 últimas de característica. Isso ocorre, na verdade, quando nós confirmamos, através da chama trina que está nos nossos corações, a vontade de Deus aqui na Terra. E nós já falamos uma vez sobre isso, que nós temos o livre-arbítrio, mas quando nós entregamos esse livre-arbítrio para o Criador, que está dentro de nós, né? Vamos lembrar a historinha da banana, né? Que a gente descasca e a banana aparece. Então, a banana tem que aparecer, não a casca, não o externo nosso, através do nosso ego. Bom, quando isso é confirmado e essa presença é afirmada também através da presença divina, eu sou, através do corpo causal e com o carimbo do santo ser crístico, esse número 9 é um número de manifestação do plano divino em nossas realidades. Então, o número 9, para nós,
é um número de poder. É um número de poder tão grande que algumas filosofias, e algumas doutrinas, e até mesmo ensinamentos da teosofia e da grande fraternidade branca, os seres que se apresentaram para nós como Kumaras aqui no planeta Terra, na verdade não eram 7, eram 9. Inclusive no Japão, quando se estuda o budismo, né, sempre tem 9 deuses, 9 Budas. Então, essa representação é que nós temos como filhos de Deus. E não é à toa que, para a gestação de uma mulher, para ter um rebento novo, ter um novo filho, ele também é de 9 meses. Então, essa criação é baseada no número 9. E qual é, então, o significado do 12? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do número 12. O número 12 foi também o número de apóstolos do Mestre Jesus, já que ele é considerado o 13º entre o equilíbrio de 6 de um lado e 6 de outro. Ele sempre é uma balança de um prato muito exíguo, muito sensível, aonde ele dá essa conturbação de justo, de justiça. E é também, se nós nos lembrarmos sempre, é o número das legiões de anjos, que são 12 também. E é configurado isso através de Mateus, no capítulo 26, no versículo 53. Você pensa que eu não posso chamar o meu pai e ele mandaria imediatamente 12 legiões de anjos para me salvar? Isso, quando ele está ali em apuros, ele fala isso e ensina aos seus discípulos. Que o grande obstáculo que se apresenta, nós temos que estar com a nossa consciência consciente sempre, para que nós possamos enfrentar com a verdade, com a coragem e a força necessária daquilo que se apresenta em nossas vidas. O relógio também se apresenta em 12 horas. O chakra nosso do coração, ele tem 12 pétalas, trazendo um significado de vibração única, assim como são as 12 chaves para as 12 portas da cidade celestial, e assim também como são 12 signos, né, do nosso mapa astrológico. Existem também 12 hierarquias espirituais na nossa vida, que eu já cheguei a falar sobre isso, que é também um referencial ao nosso mapa zodiacal. E elas carregam e mantêm em segurança para nós toda a disposição que a humanidade tem em relação às virtudes que o Criador nos deu, que são o poder, o amor, a maestria, o controle, a obediência, a sabedoria, a harmonia, a gratidão, a justiça, a realidade e a visão. E tendo por último a vitória divina de todos nós através da liberdade. Então, esses 12 que se apresentam, também se apresentam em raios. Eu, na Rádio Vibe Mundial, estamos apresentando este ano, ali, para todos aqueles que nos ouvem, a representação total da hierarquia espiritual aqui na Terra. E lá nós apresentamos também os raios, que são 12. Nós já falamos lá, dos 7 principais e dos 5 raios que também são secretos, né? E também todos nós sabemos que através dos nossos chakras nós temos 12, mas 5 são secretos também. Lá na rádio nós falamos sobre isso. Aqueles que ainda não ouviram e não tiveram o prazer de ouvir os raios secretos e também os chakras secretos, nós sempre colocamos, vamos dizer assim, uma cópia daquilo que se apresentou, né, no programa anterior durante a semana para que todos ouçam.
e também são 12 os frutos da árvore da vida. Assim, nós entendemos direitinho o que significa o 9, entendemos direitinho o que significa 12, e nós fazemos agora a multiplicação do 9 por 12, dando o 108, que representa a multiplicação dos poderes que o 9 tem diante do número 3 e os poderes do número 12, que eu acabei agora de estar comentando e falando para todos vocês. Isto, na verdade, é uma confirmação da vontade do Criador nos 12 raios da consciência divina manifestados aqui no nosso querido e amado planeta Terra. Dessa forma, nós temos também, se nós fôssemos brincar de numerologia, né, nós devemos lembrar que o número de seres espirituais que vieram aqui para nos salvar de Vênus foi num total de 144 mil seres de luz que vieram para a Terra junto com o Sanat Kumara para poder salvar a humanidade num plano que ele mesmo apresentou aos nossos pais solares, Ômega e a Alfa, junto com todos aqueles seres que vieram. Se nós pensarmos nos 144 mil e somarmos 4 mais 4 mais 1, também vai dar 9. E essa proporção ela vem através do 12 vezes 12, que dá os 144, não 1000, mas 144, que também passa a ser um número sagrado, já que a Terra estava para deixar de existir e havia não apenas uma única alma que levantou-se em defesa dos filhos da luz, já que a densidade dentro do nosso coração ela estava muito baixa com as vibrações. Então, Sanat Kumara se levanta em defesa dos filhos da luz e mostram para nós que o número 144 não foi, vamos dizer assim, escolhido à toa ou ao léu. Ele, na verdade, era um número necessário para que nós pudéssemos atingir a vitória. Portanto, o número 144, através da multiplicação 12 por 12, é representativo porque significa a vitória da humanidade, a vitória da Terra. Então, esse também é um número sagrado. E ainda, como curiosidade, colocando aqui para todos nós devemos saber que o nosso coração, para ele ter saúde, para ele ter harmonia, ter equilíbrio, entre 60 a 100 vezes por minuto que ele bate. E 100 vezes por minuto totaliza 24 horas, que é um dia, ou seja, 144 mil batidas dia. O nosso coração ele bate 144 mil vezes ao dia. Esse é um número representativo que foi descolado por Sanat Kumara nesse novo planejamento de ordem que ele usou através das 3 chamas, azul, dourado e rosa, para que a humanidade pudesse vislumbrar aquilo que nos anos anteriores, séculos anteriores, e quiçá milhares de anos antes, tinha sucumbido, primeiro com a Lemúria e depois com a Atlântida. Devemos lembrar também, e aí é uma curiosidade, não sei quantos de vocês conhecem, mas nós estamos a 1.080 milhas. Eu não coloquei isso em quilômetros, eu coloquei em milhas, porque eu achei bastante interessante a relação que existe entre o planeta Terra e a Lua, sendo exatamente 108 luas, que é a distância entre a Terra e a Lua, dando exatamente
1.080 milhas. Vejam que, mais uma vez, o número 1 e o número 8 se apresentam. Primeiro, em número de luas. Quantas luas eu tenho de distância em relação ao planeta Terra? 108. Isso em milhas dá quanto? 1.080 milhas. Ou seja, a presença novamente do número 1 e do número 8. Se nós voltarmos a nossa atenção entre a Terra e o Sol, nós temos 108 sóis. 108 sóis de diferença entre a Terra e o Sol. Eu não coloquei isso em milhas, mas isso significa que esse número é 99,8% de certeza. Então, aqui nós estamos vendo que a relação métrica entre a nossa Terra e a Lua é de 108 luas, e a nossa relação métrica entre o planeta e o Sol são 108 sóis da dimensão do nosso Sol aqui no nosso sistema planetário. Obviamente que nós não vamos pegar os nossos pais solares, né, que tem como representação o Sol de Sírius. Então, são cerca de 108 planetas que também cabem em linha reta se nós colocarmos a relação entre Lua e sóis. E isso se encaixa perfeitamente porque a metragem com que se trabalha a criação, ela é totalmente, vamos dizer assim, sincronizada com o espaço e com o tempo dos seres de luz. De acordo com a NASA também, a órbita da Lua em torno da Terra, como todos nós sabemos, não é um círculo perfeito. É uma elipse, já que ela é meio arredondada, como se fosse um ovo, né? Ela não é totalmente redonda. Por isso, a Terra não está sempre a 108 luas. Eu coloquei numa linha reta, como se fosse, na verdade, um círculo perfeito, nessa distância entre a Terra e a Lua. Ela fica a essa distância em algum ponto entre a órbita média e o seu perigeu, que é mais ou menos um ponto físico, aonde nós conseguiríamos fazer a medida certa da Terra até a Lua. Portanto, essa órbita, já que ela é um pouco elástica, vamos dizer assim, na sua elipse mais perfeita, nós teríamos 111 luas até esse ponto da perigem, que fica a eclipse. É aquele ponto mais longuinho um pouco, né, onde faz a dobrinha lá no ovo. Se nós pegássemos aqui a Terra, fisicamente, e fôssemos até esse ponto na elipse, daria 111 luas. Mas se eu colocar ela redondinha, como a gente às vezes imagina que é, através de um círculo perfeito, daria 111. Daria 108. A órbita da Terra em torno do Sol também é uma elipse, né? O Sol faz uma elipse, né? E nós seguimos através dela para receber os raios de luz do Sol. E essa distância, ela foi medida de 108 vezes num diâmetro dessa elipse lá do Sol, mais ou menos na metade do mês de setembro que ela é feita essa contagem, para ver se nós estamos nos aproximando ou se nós estamos deixando o Sol mais longe de nós. Essas aferições métricas se dá para ver se tudo está conforme no espaço e nada vem mudando na nossa trajetória, na nossa esfera do planeta Terra em relação à Lua e em relação ao Sol. É muito interessante porque isso não foi abandonado até hoje. Essa quantificação é feita sempre em setembro.
E devo lembrar também que o número 108 é um número pródigo em relação a toda a espiritualidade. Nós temos, em relação ao 108 contas para a oração através do Japamala. Nós temos 108 repetições de um mantra. Quando a gente faz um mantra, a gente deve repeti-lo 108 vezes para que ele tenha a força e a compreensão necessária daquele mantra. 108 tipos de meditação nós temos. 108 caminhos que nos leva até o Criador. Então, não é um único caminho. 108 formas de dança em tradições indianas. 108 espaços de tempo entre os ciclos Rosa Cruzes, do qual aqueles que pertencem a essa ordem estudam cada um deles. 108 contaminações para algumas escolas do budismo. 108 tentações terrenas. 108 perguntas para Buda no Lankavatra. 180 desejos terrenos baseado em mentiras e delírios, já que também o budismo mostra isso. 108 é o número máximo de repetições no Kriya Yoga, que foi nos ensinado através do grande sábio e grande filósofo que desenvolveu o yoga e trouxe para nós aqui no mundo ocidental, que também é chamado de o pai do yoga, Paramahansa Yogananda. 180 saudações ao sol através do yoga. 180 linhas de energia, ou chamado também de nadis, que estão convergindo para formar o chakra do nosso coração. 108 chakras. Oi. 108, olha. 108 chakras ou pontos de energia no corpo humano, que nós chamamos também de vórtice ou linhas que ajudam-nos através de nós na reflexologia. 108 livros sagrados estão escritos nos sagrados livros do Tibete. 108 doutrinas epistemológicas do hinduísmo e de toda a tradição indiana. 108 virtudes na tradição jainista. 108 pecados ou 108 falhas e delírios da mente. O budismo tibetano também nos ensina isso. 108 pontos de pressão no corpo, de acordo com Marma Adi ou Ayurveda, que são aqueles tratamentos que é representativo mais hoje no mundo ocidental do que foi no passado. E 108 nomes de divindades aonde os hindus têm dentro do seu panteão, do qual eles levam mais em consideração em relação a outros. Lembrando que na tradição hindu existem mais de 3 milhões, vamos dizer assim, de deuses, do qual cada um tem uma ligação maior. Mas existem 108 que são mais sagrados dentro desses 3 milhões de deuses. Hoje nós vimos um pouco, então, mais a respeito desse número 108, coisa que nós vamos dar um prosseguimento nessa numeração mais adiante na nossa próxima live. Carmen, eu escutei várias vezes você querendo interromper. Tem alguma pergunta? Não é. É que você estava falando 180 duas vezes. Estava falando 180, perdão, é 108, né? Mas 180 também dá 9, quer dizer que as coisas, né? Nós temos que lembrar também que o número 9, ele sempre determina um posicionamento de finalização de ciclo. O número 9, ele sempre nos mostra um princípio de finalização de ciclo.
Então, quando a gente faz a numerologia e algum aspecto da numerologia, ele aponta o número 9, quer dizer que naquela situação que está sendo estudada, o número 9 está no final daquele ciclo e no ano seguinte ele vai entrar no ano 1 para que se inicie, na verdade, um novo ciclo, um novo pioneirismo nos assuntos que nos despertam, seja eles quais forem, seja eles de negócio, seja eles de trabalho, seja eles de relacionamento, seja qual é o vínculo que está sendo estudado, o número 9, então, ele mostra o final de um ciclo. Nós devemos lembrar também que o número 1 e o número 8 têm aspectos diferenciados, né? O número 1, ele mostra justamente esse pioneirismo, a entrada no novo ciclo daquilo que se espelha nos nossos estudos, seja ele através da astrologia, seja ele através da numerologia, seja ele em que aspecto for, e o número 8, ele mostra a colheita, ele mostra aquilo que nós semeamos e que nós devemos colher. Muitas pessoas colocam ele como o número da materialidade, o número do dinheiro, o número da prosperidade, da abundância e da fartura. Se nós deitarmos o número 8, ele mostra também ali o símbolo do infinito, o símbolo da Lemniscata, aonde traz toda uma configuração a respeito do tempo, né? Do tempo que nós precisamos para colher aquilo que nós semeamos. E devemos lembrar sempre, né, que o número 1 também está circunscrito ao maior planeta, não astro, o maior planeta do nosso sistema, que é Júpiter. E o número 8 está relacionado com o segundo maior planeta do nosso sistema, né? Que é Saturno. Então, um se contrapõe ao outro através do número 0, já que Saturno e Júpiter, eles têm uma convivência um pouco mais difícil. Então, o número 0 vem como sendo o equilibrador, né? O equilíbrio para dar a sensação de 10 dezenas mais 8 unidades em relação ao número 1 e 8, no qual a somatória vai dar 9, que é um número perfeito, já que o número 9 veio exatamente da relação 3 vezes 3. E nós devemos lembrar que é o número sagrado de Hermes Trismegisto, é o número da perfeição. Então, diante disso tudo que nós acabamos de falar para vocês, o número 108 entra no panteão dos números sagrados, como eu acabei de declinar todos eles aqui, e tem mais alguns que eu acabei não falando e que nós vamos ver um pouco mais à frente, ainda esse ano, né, antes do término desse ano, para que todos nós tenhamos exatamente a visão do que representa o número 108. Bom, não é muitas coisas que nós íamos falar desse número místico hoje, com bastante relação entre o seu significado numérico e aquilo que nós temos para que estudemos o seu relacionamento um pouco mais forte, mas já que nós vamos falar a semana que vem um pouco mais profundamente em relação ao número 108, era necessário que a gente hoje mostrasse e demonstrasse da onde veio o 108 e por que o número 108. Muitas pessoas estudam a numerologia como uma coisa relativa, mas a numerologia não é uma coisa relativa. A numerologia é uma coisa absoluta e ela faz parte do nosso universo. Se a gente pudesse ter a visão aberta através do véu de Maia, a gente ia ver que o universo ele é construído matematicamente através dos números. Nós que tivemos
a felicidade de estarmos presentes no Crop Circus, na Inglaterra, visitando ali onde tem aqueles murais, eu chamo de murais, né? Feitos na plantação de trigo, de um dia para o outro, nós acabamos de perceber que teve um daqueles murais, um daqueles desenhos, feito através do binário 0 e 1, aonde aparece também um ser, né? Ali um Grey, né? Segurando esse binômio, e depois foi levado toda essa estrutura a ser estudada e analisada também na NASA, e se viu que ali naquele binário 0-1 tinha uma mensagem, né? Naquele campo de trigo aonde ele foi colocado, aonde se dizia para que todos nós tomássemos cuidado com aqueles que vinham em nome deles, pregando uma mensagem totalmente diferenciada, e que nós não esquecêssemos daqueles que realmente fizeram da nossa sociedade uma evolução, buscando a evolução interna e não só externa, né? Então, tinha uma mensagem nos números. E como o universo ele é matemático, se achou-se, então, melhor naquela configuração, naquele desenho, ser mostrado, então, uma mensagem através dos números, já que a linguagem é diferente, né? A linguagem que é expressada no universo, ela é através de uma única linguagem que nós não entendemos muito bem, né? Então, eles se comunicaram conosco através da matemática, já que a linguagem do universo é a linguagem do coração, é a linguagem do amor. E essa nós não entendemos muito bem ainda como se comunicar, né? Então, melhor através dos números, que não tem erro. Aqueles que entrarem e forem buscar ali uma linguagem melhor e saber desse quadro, né? Desse desenho que foi feito lá nas plantações de trigo na Inglaterra, mas em Washington, que é onde essas plantações, esses desenhos aparecem, se bem que eles aparecem no mundo inteiro, né? Já apareceu desenhos em plantações de trigo em mais de 140 países no mundo. Acho que faltam poucos países que ainda não apareceram, né? Mas ali, usando a matemática e a linguagem pura, dessa mensagem apareceu na Inglaterra. E ali, essa linguagem se apresenta em 108 linhas, entre 0 e 1, só usando esse binário, só usando o 0 e o 1, através dessa mensagem que foi decifrada para que nós não entrássemos em cantilena de outros seres, que nós devemos tomar cuidado, porque, na verdade, eles, ali intitulado com a presença de um Grey, e ali não se sabe se a comunicação é contra os Grey ou a favor dos Grey. A interpretação cabe a cada um quando lê a mensagem que foi decifrada. Mas ele aparece, o desenho, junto com essa mensagem e do binário 0 e o número 1. Então, nós devemos lembrar que foram 108 linhas também, mostrando mais uma vez, né, que o 108 ele é um número sagrado. Nós não sabemos quem está falando aquela mensagem, mas a mensagem é muito clara. Carmen, eu não sei que horas são. Faltam 20 minutos, são 20 para 6. Bom, se faltam 20 minutos, eu vou abrir para algumas perguntas que alguém queira fazer, porque o que eu tinha para falar sobre o número 108 hoje era isso. Não mais do que isso, porque se eu falar mais, eu já estarei me adiantando à próxima live, da qual você pediu para a gente estar falando um pouco também a semana que vem, tá ok? Veja se alguém tem alguma pergunta. Se alguém não tiver nenhuma pergunta a fazer, nós vamos, então, encerrando hoje aqui
agradecendo a participação de todos aqueles que estão conosco. E nós vamos voltar a semana que vem a falar mais a respeito do 108 em relação a algumas coisas que eu já falei hoje, mas será um pouco mais detalhado em relação ao número 108. Mas não tinha como fazer a próxima vivência sem estar falando da onde ele surgiu, como ele surgiu, e por que ele tem a sua força e por que ele é tão místico assim. Tá bom? Obrigada, Bueno. Obrigada. Tá todo mundo aí agradecendo, te desejando melhoras e vamos que vamos. Então, gratidão, família Pax. O pessoal percebeu que hoje eu estou um pouco católico, né? Estou bastante afônico, um pouco a boca seca. Eu não quero beber nada aqui, porque eu sempre deixo um cálice com água aqui para me tomar depois da live, com a presença e as orações que a gente sempre faz aqui. Eu não quero macular aqui o meu cálice com essa água que está sendo benzida, só no final da live. E se eu beber a água agora aqui, também vai me despertar a vontade de já entrar no próximo tema da semana que vem, Carmen. Já que não tem pergunta nenhuma sobre esse tema e qualquer outra curiosidade que as pessoas que estão me ouvindo gostariam de saber, eu vou encerrando aqui, desejando a todos um final de semana maravilhoso, já que o dia hoje também foi muito maravilhoso, né? O sol voltou e voltou com aquela força toda que nós conhecemos dele nessas últimas semanas e praticamente nos últimos 2 meses que a gente vem presenciando, né? E que tem uma entrada de final de semana maravilhosa, cercado de todas as virtudes que nós somos merecedores, da saúde, da proteção, do trabalho, da prosperidade, do amor, da paz, né? Da luz, e tudo aquilo que nós almejamos na nossa vida e principalmente para aquelas pessoas que nos cercam, que são os nossos familiares, as nossas parceiras, né? Os nossos colegas de trabalho. Nós queremos que todos estejam envolvidos nessa vibração e nessa frequência do amor divino e de todo o projeto divino do grande Criador para todos nós que estão aqui nesse momento no Rio da Vida, em nossas vidas, compartilhando com os reinos, com os elementos, com os elementais, com as ordens, com as fraternidades, com as irmandades, né, com os comandos, com as federações e com a confederação. Né? Um abraço a todos, então, e nós nos vemos a semana que vem, às 17 horas, aí dando um prosseguimento e concluindo, né, essa 1 hora que nós temos aqui no Instagram. Carmen, gratidão, gratidão, gratidão pelo convite. Não pensem que, não sei se aí aparece preto. É o Black Bear. Não, mas é um azul marinho forte. É um azul? Está parecendo preto. Mas é um azul marinho bem daqueles fortes mesmo, né? Parece preto, né? E eu pus hoje aqui em homenagem ao Black Bear, que é uma lanchonete que tem lá em Monte Shasta, que nós estivemos em 1995 na sua abertura e que no ano de 2015 agora fez 20 anos, caminhando com bravura e com força para os próximos 30 anos em 2025. Então, Black Bear, para aqueles que conhecem, costumam viajar com a gente, é um lugar seguro para as nossas alimentações. Correto, Carmen? Então, eu quis homenagear hoje o Black Bear, dando aqui uma força para aqueles que visitam, estão sempre conosco lá em Monte Shasta. E também tem o Lilis, que é um lugar maravilhoso. Também tem lá o restaurante indiano, para aqueles que gostam de uma comida mais elaborada, mais sofisticada, né? O Lilis, que é um restaurante assim esplendoroso que tem lá em Monte Shasta, e a lanchonete não podia ser outra a não ser o Black Bear, já que a Grocery deixou de fornecer
a alimentação, não sabemos se vai voltar ou não, mas com a pandemia as coisas não foram tão bem como Mudaram. imaginavam, e ali que era servida uma alimentação puramente vegana, deixaram Claro. de servir. Né? Vamos torcer para que as coisas voltem à normalidade no próximo Amém. ano. Não é verdade, cara? Mas Tá fica aqui o certo. nosso visito ao Black Bear, né? Ao Black Bear, que cresceu muito. Hoje é uma lanchonete que tem praticamente no estado inteiro da Califórnia e também em alguns outros estados, ali como Nevada, né? Como Novo México. Mas, na verdade, o primeiro deles é lá em Monte Shasta. O primeiro Sim. Black Bear é Monte Shasta. Dali nasceu a rede. Então, ali nós fazemos, então, Inclusive, o nome é porque em Mount Shasta tem muito urso, né? Tem muito urso pardo, que é o que eles chamam de black bear. Tanto que o logotipo são ursos mesmo, né? Obrigada, Bueno. Nilda, você está pedindo um numerólogo no dia 22, na outra sexta-feira, eu vou estar entrevistando o nosso querido amigo Julian Michael. Ele que é o numerólogo das estrelas de Hollywood, dos Estados Unidos, da Europa. Esteve com a gente no Brasil várias vezes, desde a RT9, falando em conferência de metafísica. E ele vai estar aqui sendo entrevistado na sexta-feira, dia 22, falando sobre a numerologia de 2024, tá bom? Então, todo mundo está convidado para escutar o Julian na outra semana, né, Bueno? É na sexta, dia 22, às 5 da tarde. bom, lembrando que o Julian não é só numerólogo das Não, estrelas. Ele também já foi chamado pelo governo dos Estados Unidos e pela verdade. NASA para estar falando Verdade. sobre números e numerologia para eles. Então, é uma pessoa extremamente conceituada no ramo da numerologia e nós devemos prestar muita atenção nas revelações que ele fará no dia 22 para o ano de 2024. O Júlia é aquela pessoa que dificilmente erra um prognóstico. E as perguntas que vocês devem ser preparadas num âmbito bem elástico e bem eclético, porque esse é mais ou menos o prisma do Julian. Ele não fala sobre particularidades, ele fala sobre o ambiente eclético, aonde todos nós estamos vivendo nos Claro. presentes dias. Então, as perguntas que deverão ser feitas ao Julian, é bem ampla, né? Porque ele é uma pessoa bastante assertiva nesses assuntos de meio ambiente, de clima, de política, de prosperidade, de finanças. Ele abre esse leque bastante grande para que todos nós possamos nos encaixar naquilo que ele vai falar, não é verdade? Verdade, inclusive ele é hipnoterapeuta, terapeuta, faz regressão de vida passada, ele é terapeuta, enfim. É Julian Michael. Eu vou entrevistá-lo, então, sexta-feira que vem, dia 22, às 5 horas. Obrigada, Bueno. Beijo, gratidão. Namastê, família Pax. Ah, e vamos olhar o céu, que tem chuva de meteoro hoje de novo.